Comigo aqui, via internet, afinal de contas ele mora aqui no Canadá, Thiago Romariz, um dos maiores especialistas em filmes, séries, cinemas, o mundo do audiovisual, tá aqui com a gente, é uma honra recebê-lo. Ele, gente, não é à toa que a pessoa tem 400 mil seguidores no YouTube, tem um conteúdo de qualidade, eu sou super fã, acompanho tudo que o Thiago fala lá no Insta, no YouTube, seja onde for, eu chancelo, assim, tô sempre ligada e recomendo também, apesar de nem assisto, mas olha, se o Thiago falou que é legal, que é bom, eu falo pra todo mundo acompanhar também. E a gente vai ter a honra de ter o Thiago como colunista. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube do Nova Brasil FM Brasília, já está vendo o Thiago com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Thiago. Bárbara, obrigado demais. Porra, a honra é toda minha de estar aqui. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês no Mesa para Dois e obrigado pelas palavras. Estou muito feliz também de poder falar com o pessoal de Brasília. Morei durante muitos anos, fui criado aí em Brasília e escutava Nova Brasil todo santo dia. Então, para mim é uma baita de uma honra poder falar de tudo sobre cultura aqui, né? Cinema, TV, música e poder falar também sobre games. Enfim, é uma honra acima de qualquer expectativa que eu já tive. Muito obrigado. Também sou desse time, fui criada, crescendo, Nova Brasil FM. Bem, a gente tem um roteiro muito legal hoje, a gente tem um roteiro ótimo, um roteiro para falar sobre a greve dos roteiristas, que é uma das nossas pautas hoje, que impacta muito todo esse mundo de audiovisual. Como é que é isso, Thiago? Pois é, a gente tá vendo, já tem 2 semanas mais ou menos, que está acontecendo a greve de roteiristas lá em Hollywood, né? Especificamente eu falo em Hollywood porque é o polo, né, que a gente tem da indústria de cinema e televisão hoje, do mercado americano e que é o maior mercado de audiovisual que a gente tem. Da última vez que aconteceu isso, foi lá em 2008, muitas séries que acabaram virando clássicas foram prejudicadas, muitos filmes também foram prejudicados por isso. E vira e mexe, né, nesses últimos 12, 15 anos, a gente viu algumas ameaças dessa greve acontecer. Lá em 2008, acho que a série que mais se prejudicou por isso, mas depois se recuperou, foi Breaking Bad. Né? Breaking Bad, que talvez seja o maior clássico que a gente tem moderno aí de televisão. Se você assistir a primeira temporada, você vai ver que ela é meio... Ela tem lá ela se conecta de um jeito muito diferente no meio, né? Porque eram para ser 2 temporadas e eles acabam juntando, porque foi um problema que eles tiveram que parar a produção da série. E isso pode acontecer com as novas séries e novos filmes que estão sendo produzidos agora. Quais são os principais motivos para essa greve acontecer? O primeiro deles, né, é o mais em voga que a gente tem no mundo de tecnologia, é que a Associação de Roteiristas está pedindo para que seja regulamentada o uso de inteligência artificial para a criação de roteiros. Né? Simplificando um pouco esse argumento deles, a associação quer que a inteligência artificial seja sim usada, mas como uma ferramenta de pesquisa, e não necessariamente como a criação de uma história. Né? Afinal, a gente sabe hoje que esse instrumento de inteligência artificial está cada vez evoluindo mais, mas ele de fato é muito melhor ser usado ainda como um instrumento de pesquisa. E o outro, Bárbara, o outro argumento talvez seja o mais importante e o mais complicado dentro dessa greve, que é a questão do pagamento sobre as reprises dos episódios e dos filmes em um serviço de streaming. Como que acontecia há mais ou menos uns 5, 6 anos? Quando um roteirista tinha, né, ele era pago e ele era contratado para fazer uma série, uma temporada, por exemplo, normalmente essas temporadas tinham 10 episódios, 15 episódios, 24 episódios, elas eram muito maiores, né, porque as televisões passavam essas séries. E isso mudou muito com o streaming. A gente vê que não só as séries ficaram menores, né, mas não existe mais a reprise na televisão. Porque, por exemplo, quantas vezes você deve ter assistido Friends passando na TV fechada? Ou que o pessoal que conheceu Lost passando na Globo? Ou coisa do tipo. Cada vez que essa reprise acontecia, pingava um dinheiro pro roteirista. Porque era normal, as séries continuam, o seu trabalho continua a ser exibido. Com o streaming, o que aconteceu? Você tinha as séries com menos episódios, logo você tem menos, né, tempo de trabalho, horas para você escrever, e ao invés de pagar pela audiência que aquela série está dando no streaming, com toda vez que você vai lá assistir um episódio de Friends ou de qualquer coisa, os estúdios estavam pagando uma taxa, colocando uma taxa fixa, que era o seguinte: olha, eu vou te pagar X mil dólares para eu ter a autorização de reprisar e deixar isso no meu catálogo. O que faz com que você não ganhe mais pela reprise de todos os episódios, pela audiência de verdade. Então os roteiristas estão pedindo isso.
né, para que todo esse pagamento seja revisto, e os estúdios não querem abrir mão disso. Por quê? Porque eles teriam que abrir muitos números de audiência que ninguém sabe o que acontece Olha dentro do mundo só. do streaming hoje. Né? Então essa negociação está ocorrendo já tem 3 meses, a greve começou há 2 semanas, e ela deve continuar por pelo menos mais um mês. E aí, pode ser que os filmes e as séries do ano que vem comecem a ser prejudicadas por isso. Entre elas, Stranger Things, a nova temporada de Stranger Things já foi paralisada, a nova série de Demolidor da Marvel e muitas outras grandes séries. Mas, para os fãs de Game of Thrones, que estão esperando a Casa do Dragão para estrear no ano que vem, essa não foi prejudicada. Os roteiros já estão prontos, a filmagem já está ocorrendo e ela deve estrear mesmo no meio do ano que vem. Muito legal você falar de Stranger Things. Foi né, que tinha uma polêmica sobre usar muito inteligência artificial para substituir o trabalho de roteiristas, né? Exatamente. Isso deve ocorrer cada vez mais, Bárbara. Assim, não é. Porque a gente fala, né? Tem algumas séries que a gente assiste, fala, nossa, parece uma série feita pelo algoritmo. E de fato, algumas delas são mesmo. Porque eu falo muito que, assim, o primeiro algoritmo do cinema é a cabeça do executivo, porque ele olha e vê, olha, isso tá dando certo, isso tá dando certo. Agora ele chega num roteirista e fala, eu quero que você junte isso, 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 e o roteirista vai e escreve. Hoje, o cara pode jogar isso numa máquina e às vezes vai sair uma série boa ou uma série ruim, mas na maioria das vezes não vai sair ainda, né, uma série que seja de fato, crie uma conexão ali com a audiência. O que a gente está vendo hoje acontecer no cinema, né, no mundo do entretenimento, não é muito diferente do que a gente está vendo no mercado de trabalho no geral. Né, a galera que trabalha com marketing, nós que trabalhamos com jornalismo, como que essa inteligência artificial generativa, né, que a gente chama, como que ela vai se incluir no nosso dia a dia. Então, para os roteiristas, eu acho que é um momento interessante disso acontecer, mas para quem gosta de cinema, a gente tem que acompanhar de perto para entender como é que essas negociações vão ser feitas e como que os nossos filmes e séries preferidos vão ser afetados também. Por falar em filmes e séries preferidos, eu sou fã de Guardiões da Galáxia. E agora com 3, então, Somos. assim, tá dando o que falar. Bem, eu já sei a sua opinião, mas conta para os ouvintes, assim, o que você achou desse Guardiões da Galáxia aí novo? Olha, eu vou te falar, Bárbara, que talvez seja a trilogia da Marvel, trilogia de filmes de super-herói nos últimos 20 anos, mais ou menos, aí que a gente teve, que tem uma conclusão mais redondinha, sabe? Mais emocionante, digamos assim. De fato, você precisa ter assistido Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2. Talvez esse seja o ponto, entre aspas, mais negativo desse filme pra galera que vai pro cinema sem saber necessariamente o que vai acontecer. Porque se você assistiu o 1 e o 2, você tem um nível emocional ali, de envolvimento emocional que poucos filmes e poucas trilogias te entregam, sabe? A história desse Guardiões da Galáxia Volume 3 continua a jornada desses super-heróis que são bem desajustados, digamos assim. Você não vai ver nenhum Capitão América aqui, você não vai ver nenhum Superman, você não vai ver nenhum Batman, não tem ninguém que é nem muito conhecido e nem muito certinho dentro daquela cartilha. Aqui são pessoas que são sempre excluídas, né, daquele grupo normal de super-heróis, ou mesmo de pessoas que a gente vê em roteiros mais comuns, porque é um garoto que foi deixado pelos pais na Terra, é um guaxinim super inteligente falante, mas que fala um monte de palavrão, é uma árvore falante que só sabe falar uma frase, e uma filha de um exterminador como o Thanos, que foi o grande vilão que a gente viu na Marvel nos últimos 10 anos. E aqui eles se juntam, né, para descobrir um pouco mais sobre a história do Rocket Raccoon, que é o guaxinim que sempre foi o centro emocional desse grupo, né, que era aquela criatura que é super fofa, que você olha e você se encanta, mas ao mesmo tempo, quando ele abre a boca, você vê que ele é um boca suja, apesar de super inteligente. Ele é muito carismático. Todo esse grupo se junta para resgatar o Rocket de uma ameaça que ele tem. E aí, nessa jornada para resgatar o Rocket, eles começam a descobrir mais sobre o passado dele e descobrir também um pouco mais sobre eles mesmos, né? Como que eles se tornaram uma família que eles escolheram e não necessariamente que eles estavam predestinados a isso. Eu acho que é o melhor filme que o James Gunn tem, né? O James Gunn que hoje se despede da Marvel, né? O James Gunn fez o Guardiões 1, o Guardiões 2 e agora o Guardiões 3. E ele agora vai assumir a presidência da DC Comics, né? Da DC Movies, que é o outro lado da moeda do mundo de super-heróis. Então é uma jornada de muitos encerramentos, muito emocionante. Eu assisti ao filme no cinema e, cara, não faltava gente chorando do meu lado quando acabou o filme.
Vi os Não só pelo comentários. envolvimento emocional que você tem com os personagens, mas mesmo se você não conhece eles muito, é um roteiro muito bem feito. E outra, tem um monte de animal que é fofinho lá dentro e você não tem como olhar para um guaxinim ou olhar para um cachorrinho, por exemplo, e não se emocionar, mas de um jeito muito bem feito, sabe? Eu acho que vai agradar todas as idades, eu acho que adolescentes, a criançada, a adultos também. Eu acho que é um tipo de aventura com um tom meio clássico, meio Star Wars clássico, assim, né? Já que ela se passa todo no espaço e que acaba abraçando a família toda, sabe? Eu acho uma pedida muito boa para o final de semana. Maravilha. E voltando um pouquinho aqui para nossas terras tupiniquins, nova temporada de Bom Dia, Verônica. O que esperar? Nossa, sim. Essa foi a notícia da semana, talvez, na TV, no streaming, assim, do Brasil, né, que a gente viu nos últimos dias. Bom Dia, Verônica é uma das séries de maior sucesso da Netflix no Brasil e começou a explodir mundialmente também, Esse movimento né. está sendo Eu muito moro aqui legal. no Canadá e eu já vejo algumas pessoas comentarem sobre essa série também. Ela é protagonizada pela Taina Miller, que manda muito bem no papel principal, e agora a gente vai ter a adição de dois grandes atores da dramaturgia brasileira que foram apresentados durante essa semana, que é a Maitê Proença. A gente não sabe exatamente qual vai ser a personagem dela ainda, mas ela vai aparecer nessa terceira temporada. E temos também ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Santoro. Ele vai aparecer na série, ele vai ser o grande nome dessa terceira temporada, se juntando aí não só a Tainá, mas também o Reinaldo Gianecchini e toda a equipe de produção, né, dessa série da Netflix, que eu digo com certa tranquilidade, sabe, Bárbara? Eu acho que ela... se você for fazer uma lista de 10 grandes séries da Netflix que você viu continuar nas temporadas, eu acho que eu colocaria Bom Dia, Verônica, e não é só em séries nacionais, sabe? Eu acho que, no geral, assim, eu acho uma série muito bem feita, com uma excelente personagem, e acima do padrão do que a gente vê no streaming, sabe? Que é muita série, é muita coisa, é muito filme, e você não consegue acompanhar nada, e eu acho que Bom Dia, Verônica tem uma regularidade muito boa e personagens muito bem escritos, sabe? E a gente entra nessa questão da importância de um bom roteirista, né? Assim, é lógico que quando o algoritmo te dá uma coisa que às vezes esteja um senso comum, a gente vê muita coisa do mesmo. E aí não, quando a gente tem uma coisa mais Perfeito. original, mais autêntica, que toca a gente de um jeito meio inesperado, aí é cativa de vez, né? Não é aquele tipo de coisa que vai Exato, jogar fora. exato, e tem a questão da contemporaneidade também, né? Bom Dia, Verônica fala sobre temas como abuso, como assédio, que são. Não tem como uma máquina, entender como você vai se conectar hoje, né? Daqui a pouco talvez tenha. Mas hoje você precisa desse tipo de sensibilidade humana, dessa curadoria para você entender como essa contemporaneidade vai ser colocada dentro de um roteiro, né? E eu acho que Bom Dia, Verônica é um exemplo lindo disso, sabe? E que bom que é um exemplo brasileiro, né? Acho que a gente não tem a data exatamente ainda da estreia, mas eu já tô ansioso para assistir. Se você não viu ainda, aproveita que tem as duas outras temporadas de Bom Dia, Verônica lá na Netflix. Sensacional. Vocês ouviram aí, Tiago, Romário. Tiago, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada pela aula também. Eu não conhecia todo esse cenário, todo esse panorama aí da indústria de roteiristas, da indústria hollywoodiana. Muito obrigada de coração. Valeu. Obrigado demais, um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.